Dentro do ponto. Fala pessoal, aqui é o Dentro do Ponto, um quadro do Outro Ponto Podcast, onde a gente faz a leitura diária da lição da Escola Sabatina Jovem, juntos com você. E é isso aí pessoal, começando mais uma semana aqui na lição 6, dos dias 4 a 10 de maio. E o título da semana é A Vitória da Cruz. E no texto-chave da semana temos Mateus 27 no versículo 15 até Mateus 28 no versículo 10. E é uma leitura um pouco extensa, então eu vou convidar o meu amigo Marco Ribeiro para fazer essa leitura para a gente. Segundo um velho costume, durante a Páscoa, o governador libertava um único prisioneiro escolhido pelo povo. Na ocasião, o infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou: Qual prisioneiro vocês querem que eu perdoe? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele sabia que as acusações contra Jesus eram pura inveja. Enquanto o tribunal ainda estava em sessão, a esposa de Pilatos enviou-lhe uma mensagem: Não se envolva no julgamento desse nobre homem. Tive uma noite longa e difícil por causa de um sonho com ele. Enquanto isso, os sacerdotes e líderes religiosos tentavam convencer a multidão a pedir o perdão de Barrabás e a execução de Jesus. O governador perguntou: Qual dos dois vocês querem que eu liberte? Eles disseram: Barrabás! Barrabás! Então, o que farei com Jesus, chamado Cristo? Insistiu. Todos gritaram: Crucifique-o! Crucifique-o! Ele fez a objeção. Mas por qual crime? Mas eles gritaram ainda mais alto: Crucifique-o! Crucifique-o! Quando Pilatos viu que não estava indo a lugar algum e que o tumulto era iminente, pegou uma bacia com água e lavou as mãos perante a multidão, declarando: Lavo minhas mãos da responsabilidade pela morte desse homem. De agora em diante, a responsabilidade é de vocês. Vocês são o juiz e o júri. A multidão respondeu: Assumimos a responsabilidade, nós e nossos filhos. Então Pilatos libertou Barrabás e ordenou que Jesus fosse chicoteado. Depois o entregou para a crucificação. Os soldados designados pelo governador levaram Jesus ao pátio e reuniram toda a tropa para se divertirem à custa dele. Eles tiraram a roupa de Jesus e vestiram-no com um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Puseram-lhe um bastão na mão direita como se fosse um cetro. Depois se ajoelharam diante dele com zombaria. Viva o rei dos judeus! Viva! Gritavam. Então cuspiam nele e batiam-lhe na cabeça com o bastão. Quando cansaram das chacotas, tiraram-lhe o manto e o vestiram de novo com suas roupas. Em seguida levaram-no para crucificá-lo. No caminho vinha um homem de Cirene chamado Simão. Eles o obrigaram a carregar a cruz. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa Colina da Caveira, ofereceram a Jesus vinho misturado com fel para aliviar a dor, mas quando ele o provou, recusou-se a beber. Assim que o pregaram na cruz, ficaram esperando sua morte. Passavam o tempo jogando dados e apostando as roupas do condenado. Acima da cabeça dele, escreveram os termos da acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram também 2 criminosos, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Você alegou que poderia destruir o templo e reconstruí-lo em 3 dias. Mostre agora seu poder! Salve-se! Se você é mesmo o Filho de Deus, desça da cruz! Os principais sacerdotes, os mestres da lei e outros líderes religiosos estavam ali, misturados ao povo, divertindo-se e zombando de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode se salvar.
Você é o rei de Israel? Então desça da cruz e todos nós acreditaremos em você. Ele estava tão confiante em Deus. Bem, que Deus resgate seu filho agora. Ele não alegava ser filho de Deus? Até os 2 criminosos crucificados com ele participaram da zombaria. Então, do meio-dia às 3 da tarde, toda a terra ficou na escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli! Eli! Lama sabachthani! Que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que viram aquilo o ouviram e disseram: Ele está chamando Elias. Um deles correu, pegou uma esponja mergulhada em vinagre e ergueu-a numa haste e deu de beber a Jesus. Os outros brincaram: Vamos ver se Elias vem salvá-lo. E depois de outro grito de dor, Jesus deu seu último suspiro. Naquele instante, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Houve um terremoto e pedras se despedaçaram. Além disso, túmulos se abriram e muitos que haviam sido fiéis a Deus foram ressuscitados. Depois da ressurreição de Jesus, eles deixaram os túmulos, entraram na Cidade Santa e apareceram a muitos. Quando viram o terremoto e os outros fenômenos, o capitão da guarda e os que estavam com ele ficaram morrendo de medo. Eles disseram: É o Filho de Deus. Só pode ser. Havia ali também algumas mulheres que observavam a certa distância. Elas haviam seguido Jesus desde a Galiléia para servi-lo. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mãe dos irmãos Zebedeu. Mais tarde, chegou um homem rico de Arimateia, discípulo de Jesus. Seu nome era José. Ele pediu o corpo de Jesus a Pilatos e o governador atendeu ao seu pedido. José tomou o corpo, envolveu-o em linho limpo, depositou-o no próprio túmulo, um túmulo novo. Havia pouco escavado na rocha e pôs uma grande pedra à entrada. Então foi para casa. Maria Madalena e a outra Maria, porém, sentaram-se num lugar de onde podiam ver o túmulo. Depois do pôr do sol, os principais sacerdotes e os fariseus pediram uma audiência com Pilatos. Eles disseram: Senhor, nós nos lembramos do que aquele mentiroso anunciou quando estava vivo. Após 3 dias eu ressuscitarei. Precisamos manter o túmulo selado até o 3º dia. Há uma boa chance de que os discípulos dele roubem o corpo e saiam por aí dizendo que ele ressuscitou. Então estaremos em péssima situação. O último engano será pior que o primeiro. Pilatos concordou. Vocês terão uma guarda. Vigiem o túmulo da melhor maneira que puderem. Em seguida, eles saíram, puseram guardas no túmulo e selaram a pedra. Mateus, capítulo 28. Depois do sábado, assim que brilhou a primeira luz da nova semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar a tumba. De repente, a terra tremeu debaixo dos pés das 2 mulheres. Nesse momento, um anjo de Deus desceu do céu e foi ao encontro delas. Ele rolou a pedra e sentou-se sobre ela. Raios de luz emanavam dele. Suas roupas eram brancas como a neve e brilhavam. Os guardas da tumba estavam tão aterrorizados que não conseguiam se mover. O anjo disse às mulheres: Não há o que temer. Sei que vocês estão procurando Jesus, aquele que foi crucificado. Ele não está mais aqui. Já ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam onde ele foi posto. Agora corram e contem aos discípulos dele. Ele ressuscitou dos mortos. Ele está indo à frente de vocês para a Galiléia. Vocês o verão lá. Essa é a mensagem. As mulheres maravilhadas e eufóricas não perderam tempo. Correram para contar a novidade aos discípulos. No caminho, Jesus as encontrou. Paz seja com vocês. Ele disse:
Elas se ajoelharam, abraçaram seus pés e o adoraram. Jesus disse: Calma. Vocês estão me segurando assim, temendo pela vida de vocês. Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que eles devem ir para a Galileia, pois vou me encontrar lá com eles. Tá aí, pessoal, fazia um tempo que ele não aparecia por aqui, espero que vocês tenham gostado aí do nosso grande amigo do programa. E seguindo aqui, né, na nossa primeira parte da lição da semana, temos a nossa tirinha, que essa semana tem 3 quadrinhos. No primeiro, temos ali uma turma revoltada, né, um semblante bem fechado, contemplando a morte de Cristo ao fundo, né? Jesus está deitado no chão ainda e os soldados romanos pregando as mãos dele. Enquanto isso, no meio da cena, olhando para a multidão, temos 2 anjos, que também estão com o semblante bem fechado e gritando com a multidão. E em cima a seguinte frase: conspiração assassina na força do ódio. E no quadrinho do lado, temos ali já Jesus crucificado, pendurado na cruz, e em cima dele a descrição assim: venceu com a força do amor. Bom, pessoal, esse foi mais um Dentro do Ponto, a sua leitura diária da lição da Escola Sabatina Jovem. E para mais conteúdos como esse, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa um comentário para a gente interagir com vocês. Siga-nos também nas nossas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, TikTok, Amazon Music, Google Podcast. E para um estudo e um comentário mais completo da lição da Escola Sabatina, fique de olho no nosso programa semanal, o Outro Ponto Podcast. Até a próxima!